Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Números capítulo 27, versículo 2, diz assim a palavra: E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: O nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Verso 5: E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Amém? Amém. Amados queridos irmãos, nós vivemos num mundo que nós temos visto cada dia que vai se passando o sofrimento da humanidade. Situações que até mesmo chegam a nos dagar, né? Situações de pessoas que chegam ao sofrimento, famílias sendo atingidas, a sociedade também sendo atingida. E o ainda que mais nos preocupa, o que traz em nosso coração ainda uma angústia maior ainda, de ver diante de todo esse sofrimento, nós vemos uma humanidade que deixa de ser levado por isso, que se conforma com o sofrimento. Pessoas que ele tem para si, que ele nasceu foi para sofrer. Pessoas têm consigo outros que nasceu foi para viver essa vida de derrota, essa vida de miséria. Para mim não dá, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Se conforme com o sofrimento, se conforme com a luta, se conforme com tudo vem para tentar destruir a sua vida, destruir a sua fé em Cristo, destruir a sua família, destruir os seus sonhos, destruir os seus projetos, enfim. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que é para nós não conformar com este mundo. E quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós vemos como é que pode um povo que chega ao ponto de perder o foco em Cristo, de perder a esperança nesse Deus criador do céu e da terra. Deus, quando o Senhor tira aquele povo lá da mão de Faraó, Deus levanta Moisés, tira aquele povo lá do Egito, promete àquele povo uma terra prometida que mandava leite e mel. O Senhor faz maravilhas diante daquele povo, e mesmo assim a Bíblia vai dizer que muitos ainda murmuravam, querendo voltar lá para o Egito, lá na terra do sofrimento, a terra da escravidão. Deus agora tirando o seu povo da mão de Faraó, trazendo a libertação para os cativos, mas muitos ainda acostumados de viver aquela vida de sofrimento. Mas quando nós olhamos aqui dentro desta palavra, nós vamos ver a família desse homem chamado Zelofiade. A Bíblia vai dizer que ele tinha 5 filhas moças. E Zelofiade, ele morreu no período que o povo saía do Egito e caminhava em direção à terra prometida. E diante da lei, meus amados queridos irmãos, todo homem que não tivesse filho homem, diante da lei de Moisés, ele era considerado como um pecador, porque ele morrendo, seu filho homem assumia a sua herança. E a Bíblia vai dizer que quando esse povo chega para receber aquilo que Deus havia prometido para eles, antes daquele povo entrar na terra prometida, o Senhor vai falar com Moisés, dizendo: Moisés, faça um censo, conta quantas famílias estão, para que esse povo possa entrar na terra prometida, e cada um deles venha receber aquilo conforme é o número das famílias. E a Bíblia vai dizer, meus amados queridos irmãos, que assim Moisés e Eleazar fez conforme o Senhor havia falado para eles. Mas quando as filhas de Zelofiade ficou sabendo que elas estavam fora da herança, porque diante da lei elas não teriam direito da herança do seu pai,
porque elas eram filhas mulheres e não tinha irmãos para assumir a herança dos seus pais, elas não se conformaram com isso. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que nesse tempo, a mulher, ela não tinha valor diante do sacerdote, diante dos príncipes, diante dos homens. Muito delas era considerado como até mesmo forma de pagamento dos seus pais. Pai cuidavam, outros vinham trabalhar e davam a sua filha para se casar com aqueles que eles achavam por bem. E quando as filhas de Zelofeade, essas 5 irmãs, elas viram que o Senhor havia prometido Deus lá do Egito: eu vou arrancar vocês da mão de Faraó e vou trazer vocês para uma terra que manda leite e mel. A promessa de Deus, amados irmãos, era na vida daquele povo. Mas a Bíblia vai dizer que no período de 40 anos que o povo vinha andando, Zelofeade morre nessa trajetória. E quando essas moças viram que elas não tinham direito da herança dos seus pais, elas quebrou o protocolo da lei. Qual foi, pastora? Elas, amados irmãos, como direito, se tivesse qualquer mulher uma questão a ser resolvida, elas tinham que falar para os príncipes. Se os príncipes não conseguissem resolver, chamavam o sacerdote. Se o sacerdote não conseguia resolver, aí levaria até Moisés. Então, se uma mulher dessa quebrasse esse mandamento da lei, elas morriam. O tratamento delas eram terríveis. Mas quando as filhas de Zelofeade viu que diante da lei elas não tinham esse direito, elas não se conformaram com isso. Sabe o que é isso? É para nós, meus amados irmãos. Nós temos um Deus que é vivo e poderoso. Nós estamos aqui diante de um Deus, primeiro, transforma, salva, cura e liberta. E nós estamos aqui nessa noite diante de um Deus que tem condições de abrir uma porta nessa virada de ano aqui para nós, aqui nesta noite. Quantos se conformando, meus amados irmãos, com situação que vem se passando. O filho desviado, os filhos, quem sabe, o mundo levando para o abismo, pai e mães abrindo mão de tudo isso. Eu não consigo, eu vou parar de orar. A minha família não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais solução, o negócio é divórcio, a minha vida financeira não vai para frente, eu nasci foi para sofrer, eu nasci foi para viver isso aqui mesmo, eu nunca vou conseguir vencer. Não, meus amados irmãos, maior é o nosso Deus que está conosco nesta noite. Quando essas moças, elas viram que diante da lei elas estavam fora da herança dos seus pais, elas foram diante de Moisés. Passaram o sacerdote, passaram-se os príncipes e chegaram na tenda onde estava Moisés. E elas falaram: Moisés, que negócio é esse, Moisés? O Senhor não tirou nós da mão de Faraó? O Senhor não prometeu para cada um de nós uma terra prometida? Só porque que o nosso pai morreu em pecado? Só porque que o nosso pai morreu em pecado, que diante da lei, nosso pai não teve filho homem, morreu em pecado nessas condições? Lembra, Moisés, ele não estava com aquele povo, os filhos de Corá, que voltaram murmurando, ele não fez parte disso. É verdade que ele morreu em pecado, mas nós não vamos abrir a mão da herança que Deus tem a nos dar para nós e para nossas irmãs. Quem crê nesse Deus que é justo, quem crê nesse Deus que é fiel. Moisés, o que Deus prometeu é nosso. O que Deus falou para o nosso pai, nós vamos tomar por herança. Eu sei que nós não temos direito de nada disso, mas nós não vamos se conformar com isso. Não vamos ficar morando de favor, não vamos ficar dependendo de ninguém aqui na terra prometida. O que é nosso nós vamos tomar por herança, porque nós cremos na herança que nosso pai deixou para nós. Quem tem um propósito de tomar aquilo que Deus tem para te dar aqui nesta noite? Quem tem um propósito de entrar um ano novo de cabeça erguida na presença do Todo-Poderoso aqui neste lugar? Meus amados, queridos irmãos, e o mais triste ainda, crentes
se conformando com a luta. É verdade, nós teremos aflições, a luta faz parte da nossa trajetória, claro. A luta, ela vem para revelar para nós o que está por trás dela é muito maior do que ela. Mas, meus amados irmãos, Deus não tem prazer de ver os seus filhos caídos. Deus não tem prazer de ver a sua igreja derrotada. Jesus falou: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, não vai. Vamos enfrentar luta, vamos enfrentar momentos difíceis, vamos enfrentar momentos de dores, vamos, mas o meu povo é um povo vencedor. Quem está em Cristo é mais do que vencedor, diz a palavra. Qual é o teu propósito aqui nesta vigília, aqui nesta noite? Qual é a tua missão aqui nesta noite? Qual é o teu objetivo aqui nesta noite? Como que está a nossa vida perante o Senhor aqui nesta noite? Vamos se conformar com essa vida vazia? Vamos se conformar com esse crente vazio? Que passa ano, na vigília promete: Senhor, esse próximo ano vou fazer tudo. E chega no final do ano: Senhor, me perdoa que eu falei que ia fazer e não fiz nada. Não vamos se conformar com isso. Vamos falar: Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá, nós vamos abraçar aqui nessa noite. Vamos melhorar, Senhor, vai ser melhor do que ontem, o amanhã vai ser melhor do que hoje. Nós vamos, Senhor, fazer, e o que o Senhor tem prometido, nós vamos desfrutar, e o teu nome há de ser glorificado em nossa vida. Todos digam glória a Deus. A Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos, versículo 5, Moisés levou a sua causa perante quem? O Senhor. Moisés olhou para aquelas filhas de Zelofeade e levou diante do Senhor. Nós temos um Moisés aqui nesta noite, viu, irmãos? Sabe quem que é o Moisés que está aqui conosco? Espírito Santo de Deus. Ele vai levar as tuas lágrimas diante do Pai aqui nesta noite. Nós temos o Espírito Santo que está aqui para nos interceder diante do Pai que está no céu. Ainda não é ponto final, ainda não acabou. Ainda, meus amados irmãos, não é momento de dar como perdido, não. É momento de abraçar a fé, a esperança, a alegria. É momento de olhar para o céu e encontrar o socorro que Deus envia nesta madrugada, nesta virada de ano. É de olhar para o céu e saber o que Deus tem preparado é maior do que a luta, do que as nossas angústias. Oh, amado, bendito é o nome do Senhor. Quando nós tomamos uma atitude, quando nós tomamos uma ação, amados irmãos, Deus faz. Por que muitas vezes nós não conseguimos ser abençoados? Por que muitas vezes nós não conseguimos, amados irmãos, desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós? Porque tudo depende de nós. Tudo depende da gente. Se nós se colocar na disposição que Deus quer, se nós colocar no centro da vontade de Deus aqui nesta noite, não tem demônios que vai ficar de pé diante da tua casa. Quem sabe foi um ano de lágrima, de choro. Quem sabe foi um ano que parecia que você não ia chegar nesse momento. Mas nesse próximo ano, 2024, como ministro do Evangelho, eu profetizo que a mão de Deus vai ser maior, que o poder de Deus vai ser maior do que a tua luta. E você não vai se conformar com o mal, mas vai glorificar a bonança de Deus, que há de ser derramada sobre a tua vida. Quem recebe isso, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Quem recebe isso, levanta a mão e glorifica este Deus que vive e reina aqui nesta noite. Tudo depende de nós, meus amados irmãos. Aquilo que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João: se me amardes, guardares os meus mandamentos, tudo que pedindo em oração, crendo, assim recebereis. Se nós acreditar, se nós colocar em prática
o maior interessado de fazer algo por nós aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se tem alguém que está ansioso para fazer coisas extraordinárias na tua vida, é esse Deus, Criador do céu e da terra. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Abre o coração, abre a boca. Não se conforma, meus amados irmãos, com o negativo, mas olha para ele e fala: Senhor, é uma nova vida, é uma vitória, é uma conquista, é um novo projeto, é uma fé viva, é uma comunhão com o teu Espírito Santo, é uma vida cheia da tua graça e do renovo diante de ti, Senhor. Nós vamos olhar dentro das Sagradas Escrituras e nós vamos ver, amados irmãos, homens que não se conformaram no momento que eles mais estavam confiantes da vitória. Lembra do cego Bartimeu? Que a Bíblia vai dizer que ele estava na beira do caminho, mendigando. Quanto tempo ali, ó, vida toda, aquela vida de mendigo, vida de miséria, de depender de alguém, viver de esmola. Olha que vida angustiante. Mas quando ele ouviu o passo de uma multidão, ele falou: é Jesus, porque não tem outro a não ser ele, é Jesus. Então, mediante aquela oportunidade que ele teve, ele não desperdiçou ela, ou seja, ele não se conformou com aquela vida de miséria que ele vivia. A Bíblia vai dizer que ele gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão repreendia, mandava ele calar a boca. Bartimeu estava cego, físico, mas não estava cego espiritual. A multidão, amados irmãos, tinha olho, mas não estava vendo o espiritual. Bartimeu estava cego da carne, mas estava com os olhos abertos para a glória de Deus. Ou seja, eu não vou me conformar na beira desse caminho. É hoje que eu quero uma nova vida. É hoje que eu quero abraçar essa oportunidade e encontrar o Rei da Glória na minha vida. Nós estamos diante dessa oportunidade aqui nesta noite, irmãos. Você está diante de uma oportunidade que Deus pode restaurar a tua vida. Você está diante de uma oportunidade que Deus pode abrir portas onde não tem porta. Nós estamos diante de uma oportunidade nesse momento que em lugar nenhum deste mundo você consegue encontrar. Nós estamos diante de uma oportunidade aqui nessa noite que o céu pode abrir e a glória, o poder, o Espírito Santo venha derramar na tua vida e você recebeu o sobrenatural de Deus. Quem quer receber o sobrenatural de Deus aqui nesta noite? Mas não se conforme, não se conforme. Ontem eu conversava com um rapaz que eu fiquei assim até, meu Deus, como é que pode? Um moço que estava na igreja participando, sabe? Ali, cooperando, e de repente parou, saiu da presença do Senhor. Eu falando com ele: rapaz, como é que vamos voltar, vamos participar, vamos levantar a cabeça, eu não consigo. Uma parte eu achei até que ele foi até sincero: pastor, eu nasci dentro da igreja, mas eu nunca tive encontro real com Deus. Eu não sei o que é Deus, eu não sei o que é fé. Eu estava lá a vida toda, mas nunca senti isso. Não dá, para mim não aguento mais isso. Se conformou com a derrota, se conformou viver distante de Deus. O apóstolo Tiago vai dizer: irmãos, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É um passo só que Deus quer de mim e de ti. Se você se conformar com este mundo, a tua vida vai ser vazia. Se você se conformar com a vida de miséria, a tua vida vai ser sempre derrotada. Mas se você olhar para o alto e dizer: Senhor, eu não consigo. Até hoje eu bati em tantas portas, até hoje eu fiz de tudo, até hoje eu já planejei tudo, a minha vida não vai. Mas a partir de agora, eu quero entrar esse novo ano na tua presença. Primeiro eu quero buscar o teu reino. Aí você vai ver portas se abrindo, demônios caindo por terra, barreiras caindo por terra. Aí você vai ver projetos de Deus sendo revelado na tua vida e o nome do Senhor sendo glorificado. Quem deseja isso, diga glória a Deus. Moisés leva a causa dessas mulheres diante do Senhor.
Moisés apresenta, Senhor, aqui estão as filhas de Zelofeade, e agora, o que eu vou fazer? A lei é essa, a lei não dá direito para elas. Nós estamos diante da lei que não abre mão. O que vamos fazer? Lá no versículo 6, a Bíblia vai dizer que falou o Senhor a Moisés. Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Quem tem ouvido para ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? O Senhor falou a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente perante mim. Moisés, elas têm o direito da herança. A partir de hoje faz o seguinte, Moisés: quebra esta lei, quebra esse estatuto levantado por homem. Porque o que vai prevalecer a partir de agora não é a lei do homem, mas é a minha vontade na presença dos meus filhos. A partir de agora, a partir do momento que o pai não tiver filho homem, passa a sua herança para as filhas. Se não tiver filhas, passa para os seus irmãos. Se não tiver os seus irmãos, passa para o seu pai e para a sua mãe. Se acaso não houver pai e mãe, passa para os seus amigos mais próximos. E passam para eles, para que o meu nome venha a ser glorificado diante do meu povo. Moisés, elas não se conformaram de perder a herança. Elas enfrentaram barreira, elas quebraram o protocolo do homem, elas enfrentaram o sacerdote e passaram pelos príncipes, chegaram diante de ti. Elas têm direito porque elas lutou, elas têm direito porque elas não se conformaram, mas elas creram na providência divina das minhas mãos. Você crê que Deus vai pelejar por ti aqui nessa noite? Você crê? Deus vai pelejar pela noiva dele aqui nessa noite, quem crê? Deus vai pelejar pela tua fé aqui nessa noite, quem crê? Deus vai pelejar pela tua lágrima, quem crê? Ele vai pelejar pelos seus. Oh, Rabacamba, Surianda, Arabalai. É momento de levantar a cabeça. É momento de lutar, diz o Senhor Jesus. O crente nunca vai ter vitória se não lutar. É lutando. É levantando a cabeça, é tendo bom ânimo, é tendo uma boa fé, é tendo uma convicção que foi aquele que te chamou, é maior do que tudo. Quem foi que nos escolheu? Jesus de Nazaré. João vai dizer isso: não foi vós que me escolheu, mas fui eu que escolhi vós. E quando ele nos escolheu, aonde estava nós? Perdido, escravizado pelo pecado, escravizado pela imundícia, escravizado pelo jugo de Satanás. Mas ele te escolheu, ele nos escolheu. O mundo não dava valor, mas ele nos deu valor, e é por isso que estamos aqui. E agora não vamos se conformar com o mundo, nem com as obras do diabo, mas vamos crer: o que Deus tem preparado é muito melhor. O que Ele tem preparado é muito grande para a nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Creia, acredita. Nós tínhamos uma irmã, já estou encerrando. Nós tínhamos uma irmã, a irmã Adélia, na cidade de Moarama. Eu achava tão linda aquela irmã, a fé, a coragem, a força daquela irmã. Ela tinha um filho, o Zé, que vivia caído na rua bêbado. Pensa no homem que dava um trabalho para a mãe. Chegava em casa, batia na mãe, batia nos filhos. Aquele homem, aquela vida terrível. E a irmã Adélia falou assim: sabe de uma coisa? Eu sirvo um Deus poderoso. Eu não vou perder o meu filho para a bebida. Eu não vou perder o meu filho para esse demônio, não. Eu vou para a igreja orar. Pastor, eu quero a chave da igreja. Mas a irmã Adélia, não vou orar. Das 5 às 9 da manhã. Todo dia a irmã Adélia na igreja orando: salva o Zé, liberta o Zé, Jesus entra na vida do Zé. Aí uma certa madrugada a irmã Adélia estava indo para a igreja, e o vizinho dela da frente era caminhoneiro, e toda noite parava com o caminhão ali para dormir. Outro dia cedo ele ia catar o caminhão e ir para o trabalho, e ele começou a observar aquilo. Toda madrugada a irmã Adélia saindo da casa e indo para a igreja. Aí ele falou assim: dona Adélia, o que está acontecendo contigo? Que todo dia às 5 horas da manhã você levanta e vai para a igreja. Ela falou assim: eu vou buscar o meu Deus pela vida do Zé. Aí ele olhou e ele falou: mas dona Adélia, o Zé não tem mais jeito não. Cai na rua bêbado, dia e noite caído aí na sarjeta aí. Polícia leva para a cadeia, briga com todo mundo, apanha de todo mundo. Para que tu faz isso, dona Adélia? Tu está fazendo tudo isso em vão. Ela falou assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás.
Eu não vou perder a minha herança que Deus me deu para o inimigo. Não se conformando com aquilo. É isso que nós temos que ser. Ele olhou para a dona Adélia e falou assim: dona Adélia, se esse Deus libertar o teu filho. Ele olhou para o caminhão e falou assim: ó, eu vou comer esse baú tudinho no dente, se o Zé parar um dia de beber. A irmã Adélia olhou para ele e falou assim: então você vai se preparando, afia bem os dentes que você vai comer. Porque o meu Deus não perde uma batalha e essa muito menos ele vai perder. Ó, irmão, passou, olha, poucos meses. Agora, quem é que está lá na igreja liberto? Quem é que está em casa em paz? Quem é que agora tem uma vida de trabalho, uma vida de libertação? Quem o Zé? Um homem que vivia caído. Deus entrou, Deus colocou a mão. Nunca mais aquele homem colocou uma bebida na boca. O vizinho olhou aquilo e falou: olha, verdadeiramente essa mulher tem um Deus que faz coisas que o homem natural não faz. A irmã dela falou: eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso, que ainda liberta, muda e transforma, e faz a diferença no meio do seu povo. Esse é o nosso Deus que está aqui nesta noite. Vai se conformar com essa derrota? Vai se conformar com essa tristeza no coração? Vai deixar a depressão tomar conta? Vai deixar o desânimo tomar conta? Vai deixar essa fé morta ficar até quando dentro de você? Muda aqui nessa noite, muda, fala: Senhor, eu vou entrar um novo ano, mas é uma nova vida, Senhor. Esse ano eu vou ver minha casa te servindo. Esse ano eu vou ver os meus projetos tornando realidade na minha vida. Este ano eu quero ver, Senhor, a tua mão sendo glorificada. Eu não vou murmurar, não vou olhar para trás, mas eu vou conquistar a minha herança que o Senhor tem preparado. Eu vou abraçar a minha herança e dar testemunho que o teu nome é poderoso sobre o céu e a terra. Quem crê nisso aqui nesta noite? Quem deseja lutar aqui nessa noite? Quem deseja lutar? Quem quer lutar? Quem quer lutar por ti, lutar pela tua casa? Quem vai lutar nesse ano? Lutar. Mas é lutar, irmãos, não é olhar para a luta, não é olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Cristo, aquele que te prometeu, aquele que garante a vitória, aquele que está conosco nesse dia, amém? Palmas de vitória para Jesus, ficamos em pé.